Olá, amores, como estão? Tudo bem com vocês? Pois bem, aqui vou dar início a modelos atômicos, viu? A química, professor Janiel. Então, o que é modelos atômicos? Modelos atômicos é todo modelo científico que se usa para explicar os átomos e seus comportamentos. Também são os aspectos estruturais dos átomos que foram apresentados por cientistas na tentativa de compreender melhor os átomos e sua composição. Então, como se comporta esses átomos. Em 1808, o cientista inglês John Dalton propôs uma explicação para a propriedade da matéria. A Constituição é motivo de estudo desde a antiguidade. Os pensadores Leucipo e Demócrito formularam a ideia de haver um limite para a pequenez das partículas, né? Que as partículas é muito pequenininha, muito minúscula. Esses estudiosos, esses pensadores, afirmaram que essas partículas se tornariam tão pequenas que não podiam ser divididas, ou seja, indivisíveis. Chamou que essas partículas últimas de átomo. Mas o que é um átomo, gente? O que é um átomo? Um átomo é a unidade fundamental da matéria. É isso? Certo. A palavra é derivada dos radicais gregos, que juntos significam o que não se pode dividir. Aí vamos ver os tipos de modelo atômico. Tem o modelo atômico de Dalton, tem o modelo atômico de Thomson e como de Rutherford. O modelo atômico de Dalton diz o quê? Ele é conhecido como modelo bola de bilhar, porque bola de bilhar, e possui os seguintes princípios: que todas as substâncias são formadas de pequenas partículas, chamadas átomos, né? Quem faz parte, ele é formado de um núcleo, não é isso? Esse átomo é formado de um núcleo, e nesse núcleo contém o quê? Nêutrons, prótons e elétrons. Os átomos se diferem elementos, têm diferentes propriedades, mas todos os átomos do mesmo elemento são também iguais. Os átomos não se alteram quando formam componentes químicos. Eles são permanentes, indivisíveis, não podendo ser criados nem destruídos. As reações químicas correspondem a uma reorganização de átomos. Então, né? Quer dizer, lá nas reações químicas, esses átomos são bem organizados. No modelo de Dalton. Já no modelo de Thomson, né? Ele foi o primeiro a realizar a divisibilidade do átomo. Já é divisível, né? Os átomos já podem ser divididos. Já ao contrário de Dalton, não é isso? Ao pesquisar sobre raios catódicos, o físico inglês propôs esse modelo que ficou conhecido como modelo pudim de ameixa. Ó. Pela figura, fica parecendo uma ameixa, não é isso? Raios cadódicos. O que são isso? O que é isso? Raios cadódicos são formados de feixe de partículas, não é isso? Com cargas negativas. Radiações compostas de elétrons que se originam no interior de tubos cheios de gás, ok? Certo. Ele demonstrou, o Johnson demonstrou que esses raios podiam ser interpretados como sendo feixes de partículas carregadas de energia elétrica negativa. É isso? Energia elétrica negativa. Em 1887, sugeriu que esses elétrons eram um constituinte universal da matéria. Ele é muito importante para a matéria, né? Isso, lá dentro da matéria, ele é fundamental. Que apresentou as primeiras ideias relativas à estrutura interna dos átomos. O Johnson, ele indicava que esses átomos deviam ser constituídos de cargas elétricas positiva e negativa, ou seja, prótons e elétrons.
distribuídas uniformemente. A conclusão dele, né? A conclusão dele diz que esses elétrons é constituído de todos os tipos de matéria. O que é matéria? Que possui um lugar no espaço, não é isso? A massa, matéria, a massa. Pois observou que a relação carga-massa do elétron era a mesma para qualquer gás empregado em suas experiências. E em 1897 foi conhecido como o pai do elétron, porque justamente ele estudou o elétron com mais firmeza. Já o modelo atômico de Rutherford diz que em 1911 ele colocou uma folha de ouro bastante fina dentro de uma camada metálica, né? Uma câmara de metal. Seu objetivo era o quê? Analisar a trajetória de partícula alfa a partir do obstáculo criado pela essa folha. E observou que algumas partículas ficaram totalmente bloqueadas, né? Dentro dessa, ele colocou a folha de ouro dentro de uma câmara, né, metálica, e nessa câmara, dentro dessa câmara, essas partículas ficavam bloqueadas, não iam para lugar nenhum. E outras partículas não eram afetadas, né? Só algumas partículas eram bloqueadas, mas nem todas eram afetadas. Mas a maioria ultrapassava a folha, sofrendo desvio. Então desviava, né? Como se fosse uma força elétrica. Segundo ele, esse comportamento podia ser explicado graças às forças de repulsão aí. Repulsão elétrica entre essas partículas. Ele afirmou também que o átomo era nucleado e sua parte positiva se concentrava num volume extremamente pequeno, porque a maioria das partes era negativa e não positiva, que seria justamente o próprio núcleo. Era conhecido como modelo planetário, no qual os elétrons se movem em órbitas circulares ao redor do núcleo. E que elétron é esse que movia em órbitas circulares ao redor do núcleo? Aí era a eletrosfera. Ele sempre ficava circulando ao redor desse núcleo, justamente por causa dessa força elétrica. Aí coloquei alguns exemplos, viu, alunos? Primeiro exemplo. Uma importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerado o átomo constituído de quê? Elétrons mergulhados numa massa homogênea de carga positiva. Uma estrutura altamente compactada de prótons e elétrons. Um núcleo de massa desprezível comparado com a massa do elétron. Uma região central com carga negativa chamada núcleo. Ou um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétron. Então, a importante contribuição do modelo de Rutherford foi considerado o átomo constituído de um núcleo muito pequeno de carga positiva, cercada por elétrons. Alternativa E. Né, com cada claro, da eletrosfera, né? Que foi justamente o Rutherford que estudou isso. Segundo exemplo, relaciona as características atômicas com o cientista que as propôs. 1. Dalton, 2. Thomson e 3. Rutherford. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. De quem era? Era de Thomson. Seu modelo atômico era semelhante a uma bola de bilhar. Oxe, é o Rutherford. E criou um modelo para o átomo semelhante ao sistema solar, era o Dalton. Não é isso, gente? Terceiro exemplo. O átomo de Rutherford, que foi de 1911, foi comparado ao sistema planetário
para o Sol. Eletrosfera para os planetas. Eletrosfera é a região do átomo que contém as partículas de cargas elétricas negativas, né? Porque ele girava, né, ao redor dos elétrons. Carga elétrica negativa dos elétrons. Então, é justamente a eletrosfera, alternativa A. Ok? Muitíssimo obrigada. Até a próxima. Espero ter ajudado. Em breve a gente se encontra no portal. Beijo, beijo.